Então, vamos lá. Qual é a principal função do carboidrato? Eu vou colocar esse daqui bem aqui assim, porque eu acho que vai ficar mais de frente para mim. A principal função do carboidrato e por que você não pode deixar de consumir ele? Porque ele é o principal combustível que gera energia para o nosso corpo. E uma alimentação com deficiência dele pode causar fraqueza, irritabilidade e até mesmo depressão. Então, Adriane, eu posso ou não comer ele? Eu acho que eu já até respondi, né? Você pode e deve comer o carboidrato. Porque assim como a proteína é aquela que gera saciedade, que melhora todos aqueles benefícios que eu falei ontem para vocês, o carboidrato, ele é o principal fator que gera energia no nosso corpo. Então, daí você já tem uma ideia. Por isso que a maioria daquelas pessoas que tiram o carboidrato, elas acordam mais cansadas, indispostas, né? Até o cérebro não trabalha tão bem. É ele que faz toda essa função que o nosso organismo precisa. Então, para você que faz um treino de manhã, você já não tem tanta força para fazer aquele treino, porque você já acorda, né, ali com um pouquinho de fraqueza. E, né, muitas vezes irritabilidade também é por conta do carboidrato, ou quando a pessoa corta ele demais, ou quando a pessoa diminui ele demais. Então, quando eu abro a caixinha, a maioria das perguntas que falam assim: eu comecei a fazer uma dieta, mas eu tô sentindo muito fraqueza. Isso é normal? Não é normal, gente. Todo plano alimentar, ele é para te nutrir no completo, no todo. Não tem essa de te fazer ter dor de cabeça ou te deixar fraca, tem alguma coisa errada, tá? Ou tá faltando nutrientes nesse plano alimentar, ou o carboidrato tá muito fraco. Então, reveja isso e comece a pensar e ter essa mentalidade do nutrir, tá? E não só do emagrecer. Porque você pode muitas vezes estar pensando, tô emagrecendo e tá lá, perdendo só glicogênico, perdendo massa magra, perdendo água e que não é o ideal, certo? O ideal é que você perca ali gordura corporal. E tem uma grande diferença de você estar perdendo gordura corporal ou de você estar perdendo só água, tá? Então vamos lá. Exemplo de carboidrato, eu vou começar dando exemplos do carboidrato no lanche da tarde, tá bom? Que é uma das principais perguntas, ele já vai se incluir tanto no lanche da manhã quanto da tarde, para algumas pessoas à noite. Eu vou dar mais outras funções depois do carboidrato durante a aula, mas eu vou começar dando alguns exemplos e vocês já anotem aí, tá? Então, pão, tapioca, aveia, frutas é carboidrato, legumes, bolo, mel, farelo de aveia, milho, lentilha, grão de bico, entre outros, mas esses são os principais, tá bom? Para lanches. E aí entra a questão do carboidrato refinado, que é aquele carboidrato, né, mais branquinho. Então, é o arroz branco, que é o principal dele, farinha de trigo, massas em geral, né, tudo que pega trigo, açúcares, né, desde que esse daqui não seja o açúcar mascavo, porque o mascavo, ele é aquele mais concentrado ali numa cor marronzinha, tá bom? Então, ele quer dizer que ele foi menos processado do que os outros, tá? Então, ele, assim, questão é melhorzinho, mas em calorias não faz tanta diferença. Bolos e doces. Então, os alimentos integrais, açúcar mascavo, como eu acabei de falar, pão integral, arroz integral, e o que muda nesses alimentos integrais são que eles têm mais fibras e que conserva mais os nutrientes no nosso organismo. Ou seja, é por isso que a gente fala muitas vezes, se você gosta do carboidrato branco, do arroz branco, ele, em questão de calorias, ele não tem tanta diferença assim quanto o arroz integral. Então, você pode muito bem comer o seu arroz branco ali e conciliar com a proteína, conciliar ele também com verduras e vegetais, porque aí você vai estar ajustando o índice glicêmico, a carga glicêmica daquela refeição, tá? Então não faz sentido se, tipo, você não gosta de comer o arroz integral ou se ninguém na tua casa come o arroz integral e tu mudar ele só pensando no emagrecimento, tá? Porque hoje tu já aprendeu aqui que o integral faz é isso, ele tem questão de mais fibra, que é em questão da saúde, e ele conserva mais os nutrientes no nosso organismo. É por isso que quando tu come um alimento integral, ele vai te gerar mais saciedade. Não sei se tu já percebeu isso. Quando tu come ali um pão integral com ovo ou com queijo, ele vai te gerar mais saciedade do que quando é um carboidrato refinado, branco, que é o pão francês ou aquele pão de leite normal, tá?
Então, tu sente essa diferença já. Então, se tu nunca percebeu, começa, faz o teste para que tu possa ver como que isso reage no teu organismo também, tá bom? E que faz melhor para nossa saúde, como eu falei, né? E melhora na questão do processo de emagrecimento por conta da saciedade. Mas em questão de calorias, ele quase não tem uma grande diferença assim, tá bom? Então, vamos lá. Como reduzir o carboidrato das refeições? Né? Na verdade, aqui, como reduzir também um pouco da carga glicêmica da refeição. Quando eu falo dessa carga glicêmica, gente, eu tô falando do índice glicêmico, que é o açúcar nas refeições, tá bom? Que aí dá aquele pico, né, que a gente chama de carga glicêmica, que o teu açúcar vai lá embaixo e desce, e logo após tu tá com uma fome aí, igual quando tu come só uma maçã, não sei se tu já percebeu, parece que tem um buraco ali no teu estômago, logo parece que tem um buraco ali no teu estômago, e logo em seguida tu já fica com fome, não sei se tu já percebeu isso. Quando tu inclui, né, vamos supor, a maçã com aveia ou com alguma coisa, né, alguma fibra, vamos supor, chia, né, psyllium também, que é uma fibra muito boa para o nosso intestino e para o nosso organismo. Então, quando tu inclui ali com alguma fibra, tu sente que te dá mais saciedade, tá? Façam um teste também e depois me contem, tá bom? E vão anotando esses processos que eu tô falando para vocês, gente. Então, quando você inclui esses 3 que eu falei, você consegue ter uma alimentação mais completa, você consegue reduzir o índice, a carga glicêmica dessa refeição. É por isso que você sempre vai ver nutricionista, sempre vai ver, talvez já me viu falando disso. Não tem problema você comer o carboidrato, desde que você inclua verduras, vegetais nele, nunca comer ele sozinho, porque aí a carga glicêmica dele vai estar mais alta, vai dar aquele pico de insulina que eu acabei de falar e logo após você vai estar com fome, né? Faz o teste para você comer um prato aí só de macarronada, sem uma proteína. O que vai acontecer se tu comer um prato de macarronada, embora ela seja um prato de massa, né? Mas é um refinado branco, o que vai te acontecer? Logo daqui meia hora tu vai estar com fome, ou tu vai estar com desejo de comer alguma coisa, doce, alguma coisa assim, tá? E quando tu coloca com uma proteína e vegetais, essa alimentação fica mais completa e tu reduz a carga glicêmica dela. Automaticamente, ela é melhor para o emagrecimento, tá bom? Então, o que a gente pode estar incluindo, como eu já te falei, né? Psyllium, chia, aveia, linhaça, folhas e legumes também. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu recebo muito de perguntinhas aqui no Instagram. Posso comer 2 carboidratos no prato? Eu queria que vocês me respondessem essa. Coloca aqui nas perguntinhas. Pode ou não pode comer 2 carboidratos no prato? Vamos supor o almoço. Imagina aí 2 carboidratos no prato. Deixa eu ver aqui como que tá. Responde aqui pra mim. Olha aqui, a Sonilda colocou não. Quem mais tem um palpite aí pra colocar? Será que pode colocar 2 carboidratos num prato? Responde aí aqui no Instagram também pra eu ver. A Patrícia Soares também colocou não. A Gilvânia também colocou não. Não pode comer 2 carboidratos no almoço. Gente, então bora lá para a resposta, né? Por isso que eu gosto de coisas que me desafiam, porque aí eu sei também que vai abrir a mente de vocês e nunca mais vocês vão errar nisso, tá bom? Então, isso é mito, gente, isso é mito. Não colocar 2 carboidratos no emagrecimento. Vocês devem estar pensando agora, Adriane, quer acabar com o meu emagrecimento. Nunca mais eu vou emagrecer depois dessa louca ter aparecido. Então, bora lá. Ontem eu falei pra vocês, né, e falo muito aqui no meu Instagram sobre isso, sobre quantidades. Então, vamos supor que tu tá lá, que todos os dias tu come 4 colheres de arroz no teu almoço ou 4 colheres de arroz no teu jantar. Se tu colocar 2 colheres de arroz e 2 colheres de batata inglesa, vamos supor, tu vai estar com 2 carboidratos no teu almoço, só que as quantidades adequadas, entende? Isso não vai interferir em nada no teu emagrecimento, porque tu adequou as quantidades. Então, para que tu já comece a imaginar, tu pode muito bem colocar a batata ali, o arroz, ou outra coisa que gosto também, tá? Eu dei o exemplo da batata porque é uma combinação que as pessoas mais fazem, certo? E aí uma proteína e legumes, verduras no teu almoço. Esse almoço vai estar completo.
vai estar completo. É uma alimentação que a gente fala limpa. Essa é a alimentação limpa, onde tu olha para ela e tá um prato colorido, super dividido, que foi o que eu falei ontem, joguei no nosso grupo do desafio, quem tá lá já tem acesso a isso, que é aquela regrinha do prato, 25% de carboidrato, 25% da proteína e 50% ali das verduras e legumes, certo? Então começa a fixar isso na tua mente. Então o que mais importa para o nosso organismo é isso, ele não vai jogar uma informação. Nossa, ela jogou aqui 2 carboidratos. Vou deixar as coisas mais lenta no organismo dela. Não, tá? Não é assim que o nosso organismo funciona. Ele não faz esses cálculos, tá bom? Então, ele entende que é carboidrato e ele vai fazer o processo igual. É assim que funciona, certo? Ficou claro para vocês? Então, ficou claro aqui que é só adequar as quantidades e fazer a substituição. Entendeu? Então, quando você faz a substituição certa, que foi isso, de eu trocar mais 2 colheres de arroz por 2 de batata. E tudo bem, eu vou ter ali no meu prato 2 coisas que eu gosto, vou ter a combinação da carne e vou ter a combinação ali ainda das verduras e legumes. E tá tudo ok, tudo bem fazer isso, tá bom? E a questão do carboidrato, gente, é não extrapolar e colocar sempre na refeição isso que eu acabei de falar. Sempre a fonte de proteína, gorduras boas, que muitas vezes são aquelas sementes que as pessoas colocam ali, né? E fibras que já tem nas verduras e legumes, tá bom? Então, por isso que nós precisamos ter tudo isso no nosso organismo, na nossa refeição, para que a gente possa nutrir o nosso organismo no todo. E aí você entende que esse contexto que você faz todos os dias, esse prato limpo que eu te falei aí, você fazendo ele todos os dias, uma vez ou outra, que é aquela regrinha do 80-20, né? Se tu faz 80% das coisas certo, 20% não vai interferir no teu emagrecimento. E aí tu começa a ter uma boa relação com a comida, entendeu? E automaticamente tu vai emagrecer sem ser aquele peso na tua mente. Eu preciso, não, tu vai estar melhorando a tua qualidade de vida, vai estar melhorando o teu organismo e ainda vai estar emagrecendo, tá bom? Então, aqui eu já falei, né, do alimento refinado. Então, agora tu já sabe que quando o alimento é refinado, o índice glicêmico dele é maior, que eu dei os exemplos das farinhas, né? Então, tem mais... Então, aqui agora eu vou te dar um exemplo para tu ver, né, como a maioria das pessoas acham que o carboidrato é o problema da nossa refeição. E agora vocês não vão ver que não é, tá? Eu falei logo no iniciozinho que o índice glicêmico maior tá nas farinhas brancas, né? Então, aumenta a carga glicêmica daquela refeição, né? Que são exemplo dela, as farinhas, certo? Então, para tu ter uma noção de como o carboidrato não é o grande problema das tuas refeições, ele tem... aqui, tá? Não, calma, senão eu vou embaralhar a mente de vocês agora, calma. O carboidrato que tu usa lá e a gordura, que às vezes o problema tá muito mais na gordura do que no carboidrato. Vou dar um exemplo aqui do bacon, da manteiga, do azeite exagero. Sabe por quê? Às vezes tu tá tão preocupado com o carboidrato, porque é o carboidrato que me engorda e tudo mais. E aí tu tá pecando nessas coisas, tipo bacon, queijo também, aquele queijo muito amarelo, porque quanto mais ele é amarelo, mais gordura ele tem. Então, às vezes, o teu exagero tá lá nas gorduras, que é a manteiga, azeite, e, né, jogando sem muitas vezes prestar atenção, ou nos preparos da comida, exagera muito na gordura. E a gordura, gente, ela tem muito mais calorias do que o carboidrato, tá? As gorduras têm mais calorias do que o carboidrato. Então, tudo isso que eu falei aqui para você agora pode ser o teu problema, ou pode já ter sido o teu problema, né? Na parte do emagrecimento, e tu ainda tá achando que é o carboidrato. Vou dar um exemplo agora, tá? Uma grama, tá bom? 1 grama, gente, eu tô falando de 1 grama, tá? 1 grama tem 9 calorias, o carboidrato, tá bom? 1 grama de carboidrato tem 9 calorias. Anota aí no teu papel. De gordura, tá? 1 grama de gordura tem 9 calorias. Essa mesma grama, tá bom? Essa mesma grama de carboidrato são 4 calorias. Então, tu viu a diferença
que não, o problema não é o carboidrato, ele é adequado dentro da tua alimentação, ele não vai fazer um efeito tão terrorista como as pessoas falam e como elas pensam? Eu tô vendo aqui as perguntas de vocês, tá? Vou já responder. Então, o problema do carboidrato tá nas combinações e não ele isolado, tá bom? Então, todas as vezes que tu for pensar, eu tô com vontade de comer um carboidrato, né? Tô com vontade de comer uma coisa que eu gosto, inclui ali uma proteína, uma fonte de gordura nela também para dar aquele equilíbrio e fonte também de fibras, tá? Para tu diminuir aquela carga glicêmica daquela refeição, tá bom? E vai ajudar também a fazer aí mais rápido, tá? Então, bora lá. Eu falei de algumas funções logo no início, né? Mas agora eu vou falar de como ele funciona no nosso organismo no completo, tá? O carboidrato, ele melhora a qualidade do nosso sono, ou seja, né? Inclui um carboidrato bom antes no teu jantar, sabe? Um carboidrato melhor que vai ajudar aí na melatonina para você dormir melhor. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tá dormindo bem, também pode ter a ver com a falta de carboidrato no jantar. Qual é ele, Adriane? O arroz. Pasmem vocês, o que mais vocês tentam tirar da vida de vocês, o que mais vocês imaginam que seja a pior causa da vida de vocês, é uma das coisas que pode estar ajudando e controlando aí o sono, tá bom? Ele ajuda a reduzir a vontade do doce. Quando você come esse carboidrato na quantidade certa, ele também te ajuda a reduzir o doce, assim como a proteína. Por isso que nós precisamos ter a conciliação da refeição completa, porque quando nós fazemos essa conciliação da refeição completa, ela ajuda em vários fatores que para vocês é um obstáculo, né? Como a maioria, sempre que eu abro caixinha no meu Instagram, é o que eu mais recebo. O meu problema é o doce, o meu problema é o doce. Então, hoje aqui, eu quero que vocês entendam que o problema não é o doce, o problema não é o carboidrato, o problema é o equilíbrio da refeição. Às vezes, está faltando mais alimento no teu prato, entende? Por isso que a nutrição, que a refeição mais saudável é aquela que tem tudo no teu prato, tá? O prato mais colorido possível, certo? E o emagrecimento mais saudável que tem, tá bom? Melhora a produção de serotonina. Quando o teu carboidrato também está equilibrado, ela melhora a produção de serotonina. Que é isso, Adriane? O hormônio da felicidade. É por isso que a falta do carboidrato pode gerar depressão, tá? Tá conciliado aí também com depressão. Então, quando ele está equilibrado, nossos hormônios de felicidade estão tudo ok, tá bom? O que o carboidrato também ajuda na desinflamação do nosso organismo, tá? Eu não sei se vocês já ouviram aí, mas hoje a gente é bombardeado com muitas informações na internet, né? E principalmente na rede vizinha, às vezes eu entro lá, que eu mais vejo são pessoas falando várias informações. Algumas boas, né? E outras ruins. Então, ensinando como desinflamar o organismo, coisas assim que não tem nada a ver. Então, às vezes a gente esquece pequenos detalhes, que é aquilo que eu falo sempre, de você ter uma visão ampla da alimentação, visão do que realmente acontece, para que tu não seja leigo nisso e para que tu não fique sempre mesmo errando nas mesmas coisas. Por isso que eu falo, o básico dá certo. Tá? Porque quando tu aprende a fazer essas coisas que eu tô fazendo aqui, as coisas começam a fluir melhores, tá bom? A outra coisa, o carboidrato te ajuda a ter equilíbrio nas refeições, porque quando tu coloca lá o carboidrato na quantidade certa, com a proteína e com isso que eu te falei, das fibras e da gordura boa, dificilmente, tá? Tu saciado, depois que tu aprende a te conhecer e ter aquele autocontrole sobre ti, dificilmente tu vai ter que repetir 2 ou 3 vezes como tu fazia antes, tá bom? Então, também te ajuda a encontrar esse equilíbrio e a constância, tá bom? Que é algo que eu recebi muito quando vocês fizeram o cadastrozinho de vocês para o desafio. Muitas de vocês falaram, meu problema é a constância, meu problema é a constância. Então, o carboidrato, ele também te ajuda a ter constância. Por quê, Adriane? Porque tu entende que não é tirar alimento e tu começa a entender que o nutrir é incluir alimentos, tá bom? E na falta desses nutrientes é que tu começa a pecar. Quando tu quer tirar
Carboidrato, quando tu quer tirar proteína da tua refeição, quando tu quer tirar alguma coisa para fazer as dietas mais loucas que tem, ou algo que tu viu lá na internet, e aí tu não consegue fazer nem 15 dias, tá bom? Quando tu entende que a alimentação completa é a alimentação equilibrada, e quando tu tem uma relação boa com todos os alimentos, tu também aprende a ter constância, porque tu aprende que tá tudo bem. Se tu passou da conta em um dia ou dois, tudo bem, não vai influenciar, sendo que tu fez todos os 5 dias muito certo, tá? E aí tu vai entender também que no outro dia tu volta à vida normal e tudo bem por conta disso. Isso não pode ser sempre. Tem até um post no meu Instagram dos alimentos que eu coloquei lá assim, ó, às vezes, não, de vez em quando, né? Acho que algumas vezes e embaixo não obrigada, tá? Que aí lá entra o Unicime hoje, algumas coisas que tipo, não mesmo, tá bom? Mas assim, de vez em quando, tudo é possível, tudo pode, tudo dá pra incluir, né? Não dá pra ser sempre, né? Eu costumo falar que tu não vai no rodízio toda semana, né? A gente vai num rodízio eventualmente, né? O aniversário de alguém, ou algum evento, ou um dia que tu tá com muita vontade de comer, sei lá, sushi, pizza. Então, isso não sendo todos os dias, não sendo sempre, não sendo toda semana, tá ok, tá? O de vez em quando entrar dentro daquele plano. E isso também entra sobre ter uma alimentação saudável, né? Que foi o que eu falei ontem. Também restringir, também querer tirar tudo, não é uma alimentação saudável, tá? E aí, as chances de tu não conseguir levar isso pro resto da tua vida é muito grande. Então, isso vai fazer parte do que eu vou falar segunda-feira também, da constância, né? Então, isso já é uma pequena coisa do carboidrato. E por que eu tô falando isso aqui hoje? Para tu entender que tu precisa de todos os nutrientes, para tu entender que cada um tá ligado no outro. Por que eu comecei falando da proteína ontem? Para poder falar do carboidrato hoje, porque também só de proteína tu não vai viver, certo? Nós precisamos da proteína, ela é essencial, sim. Mas tu viu que o carboidrato também tem uma fonte importantíssima no teu organismo e não dá para viver com ele? Porque qual é o ser humano que vive sem energia? Não tem como. Não tem como. Tudo que a pessoa te chama para fazer, ai, tô com dor de cabeça, tô fraco hoje, ou enxaqueca, é falta de carboidrato, muitas vezes. Pasmem vocês, mas eu já atendi pacientes que ela veio para emagrecer, tá? Tinha enxaqueca, ela começou a beber mais água, começou a fazer todas as refeições dela com os nutrientes certos e completos, aquela alimentação limpa que eu falei para vocês. Começou a praticar atividade física levezinha na casa dela mesmo, né? Aqueles aeróbicos que tem no YouTube, né? E com um mês ela parou de ter enxaqueca, tá? Então a maioria das disfunções que nós temos no nosso organismo, a causa delas são o que nós ingerimos, ou a falta deles do que ingerimos. E a maioria das vezes a gente está tão preocupado em tirar alimentos da nossa refeição que a gente esqueceu do que é essencial, do que é básico, do que é o simples, que é o que a gente precisa estar incluindo sempre, que não dá para viver sem eles, né? Eu costumo falar que é inegociável. É inegociável. Quando acaba a salada aqui em casa, eu já entro em desespero, porque é algo que não dá para ficar sem. É o que me nutre. Quando eu vejo o prato todo colorido, aquilo ali, eu sei que mesmo que eu faça uma refeição errada à noite, eu tive algo que me nutriu, né, naquele dia. E quanto mais eu faço isso, mais o meu corpo vai dar respostas do que eu estou fazendo, porque o nosso organismo reflete o que nós colocamos dentro dele, tá? Isso de todos os aspectos, em sintomas ruins como bons. Se tu tá colocando coisas melhores pro teu organismo, ele vai refletir naquilo. Muitas vezes na falta de dor de cabeça que tu não tem mais, no controle do teu sono, tá bom? No teu organismo funcionando melhor, a tua imunidade. Porque quando vocês pensam no emagrecimento, vocês chegam querendo emagrecer. Quando vocês pensam, aí quando vocês começam a ver os benefícios todos que tá causando no teu organismo, vocês começam a priorizar a saúde. É tão engraçado, porque essa mudança, ela é instantânea e ela sempre vem. E é isso que é o legal na nutrição, sabe? Porque a gente pode levar uma nutrição limpa, sadia, benéfica, sabe? E com todas as coisas que Deus disponibilizou pra gente, né? Porque tudo que ele faz é perfeito. Então, se ele fez o carboidrato, tem função para nossa vida. Se ele fez a proteína, tem função para nossa vida. E então, tudo que ele fez não dá para você tirar. É necessário para que nós possamos, né, ter uma vida de qualidade e uma vida saudável, tá bom? Então, vou te dar um exemplo também agora aqui. Cadê?
Tô olhando aqui, gente, pra eu não perder, tá bom? Então, do mesmo jeito, cadê? Serotonina, inflamação e constância. Nós temos um hormônio também, muito importante eu lembrar dele agora. Nós temos um hormônio também, gente, do estresse, que é chamado cortisol. Ele é modulado com carboidrato, né? A maioria das pessoas não sabem disso, mas ele é controlado, né? Modulado com o carboidrato. E quando você restringe muito carbo, esse hormônio aumenta, que é o hormônio do estresse. É por isso que quando você vê uma pessoa fazendo ali as dietas muito restritivas, você pode ver que ela é estressada. Ai, não aguento mais fazer essa dieta. Meu Deus, eu tô aguentando mais comer só ovo. Ou não aguento mais comer só frango. Já viu isso? Por isso que tem muita gente que vai enjoando do coitado do ovo, do frango, né? Porque come só aquilo. E automaticamente tu vai ficando mais estressado. E é normal, porque o teu cortisol vai lá pra cima, tá? Então, quando tu começa a comer o carboidrato ali certo, adequado para ti, ele é modulado, tá bom? E aí fica tudo certinho. Ele que faz, né, também a pior, assim como eu falei que ele melhora o sono, é ele que faz a piora do sono, acordar no meio da noite e a falta do carboidrato e aumentar a tua fome também, tá bom? Porque tu tá restringindo muito, então automaticamente uma hora essa conta vai vir, né? Então, é o que eu sempre falo, toda falta vai gerar um excesso. Então, quando a falta vier, tu não vai querer coisas saudáveis pro teu organismo, tu vai querer coisas mais calóricas, que é o que eu sempre falo, pizza, né, sentar lá no sofá e pedir um iFood, e aí tu não vai pedir, nossa, vou pedir uma salada agora com proteína porque eu tô desejando. Não, a gente vai sempre pedir sanduíche, vai pedir coisas assim que não são tão saudáveis, né? Então, por isso que precisa estar controlado aí o carboidrato, tá? Então, comer o carboidrato à noite estimula a melatonina, como eu falei também, né? E melhora o teu sono. E o exemplo dos carboidratos que estimulam a melatonina é o arroz, que eu já tinha falado dele, né? O arroz, lentilha, grão de bico, tá bom? São carboidratos que estimulam a tua melatonina. E comer sempre 2 horas antes de tu dormir, que foi o que eu falei ontem, tá bom? Voltando a repetir isso agora. Isso vai ajudar também no teu rendimento de manhã, porque tu já acorda com o teu corpo preparado pro treino, porque tu, né, preparou ele com carboidrato à noite. Por isso que tem muita gente que consegue treinar, quem treina muito cedinho. Quando a gente estava treinando 5 horas da manhã, eu só tomava um café, né, sem açúcar, puro, com canela, que já é um pré-treino, tá bom? Outra coisa para vocês. E aí ia treinar, porque o carboidrato da noite já me servia bem, ele já gerava energia para o meu treino. Então, fica isso aí como dica para quem treina de manhã, ele também vai te ajudar, tá bom? Ajuda no rendimento de manhã e é muito difícil, gente, outra coisa, é muito difícil ganhar massa magra sem carboidrato. É por isso que você vê aquelas pessoas que tiraram, né, totalmente, estão fazendo dietas low carbs, elas têm uma dificuldade maior de ganhar massa magra, tá? Elas ficam lutando lá na academia, tem que treinar muito pesado para que você possa ganhar um pouquinho de massa magra, tá? E aí tem que acabar suplementando para que venha, né, aquele volumezinho de massa muscular. Então, se você já tem um carboidrato na sua casa, né, isso já serve. Por isso que eu falo muitas vezes, quando você não tem a nutrição, né, como a sua base, quando você não tem conhecimento disso, você acaba gastando mais. Porque eu já tive paciente que, né, investiu lá 300 e poucos reais, quase 400 reais, em vários suplemento. E aí, quando eu comecei a falar, olha, você não precisa disso, porque isso já tem aqui nesse, você poderia comprar só esse, que já tem todos esses outros ingredientes nesse, você comprou esse desnecessário. Você tá vendo todos os outros que você poderia não ter investido e poderia ter investido em 2, por exemplo? Aí ele falou assim, agora eu vejo o tanto que eu gastava com suplementos e achando que eu iria gastar muito mais com a nutricionista. Então, a falta de conhecimento, gente, elas nos tira a oportunidade de ter conhecimentos na nossa mão, muitas vezes da gente economizar, tá? Porque a gente fala que dieta é difícil, talvez seja, né? Talvez seja mais caro, mas é aquelas dietas que restringem as coisas, sabe? Quando você tem um plano alimentar ali, uma reeducação, não é difícil você seguir, porque são coisas normais que tem no supermercado, é uma alimentação limpa e você vai ser muito mais
participante de uma feira do que essas lojas de suplemento. Não tô falando que você não pode tomar suplemento, tá bom? Cada caso é um caso específico, mas a grande maioria, nesses 4 anos de atendimento, a grande maioria das pessoas não precisariam, tá? Então fica aí a dica pra você, não sai tomando qualquer coisa, não sai só porque você vê as pessoas postando na internet. Muitas daquelas pessoas, tá bom? Elas estão ganhando para aquilo, tá? Elas estão sendo beneficiadas para aquilo e estão postando porque é o trabalho delas. E aí você vai tirar ali do seu bolso sem necessidade, achando que você tá fazendo benefício para sua saúde e muitas vezes não, tá bom? Então o conhecimento, ele é libertador, é o que eu sempre falo, tá? E uma coisa também que eu sempre dou como exemplo, gente, é que às vezes tu vai na balança e tu vê lá que tu perdeu 3 quilos. Eu acho que eu até falei isso no início. Vai lá e vê, perdi 3 quilos, né? Mas foi de músculo, foi de glicogênico muscular, tá? Foi água e muitas vezes não foi nada de gordura, nada. E por isso que acontece aquele efeito sanfona, que na verdade nem é o efeito sanfona. Foi os 3 quilos que você perdeu, né, de massa, de músculo, de glicogênio, que quando você volta a comer normal, ele volta. Ele, na verdade, ele só repõe. E você achou lá que fez um grande avanço no teu emagrecimento, achando que perdeu os 3 quilos. E quando tu volta a comer normal, o teu organismo mesmo já faz esse trabalho de repor, e aí tu sempre fica com aquela mentalidade, eu tô no efeito sanfona, eu entrei em efeito platô, né, que muita gente fala, mas na verdade tu perdeu foi só músculo, glicogênico muscular, né, água e gordura, nada. E aí, Adriane, quando que eu sei que eu tô perdendo gordura? Quando tu perde muito mais nas tuas medidas. Por isso que tu não pode usar o único parâmetro, a balança, tá? Porque a balança é tudo que tu tem no teu organismo, é bolo fecal, tá? É água no teu organismo, é músculo, é osso, tá? É glicogênio, como eu falei, é tudo que tu tem no teu organismo. Então, se tu não evacuou naquele dia, pode dar até 3 quilos de inchaço na balança. Principalmente mulher, quando tá em período menstrual, eu falo muito isso para minhas pacientes, elas ficam chocadas. Pode dar até 3 quilos na balança. Quando tu não toma água certinho naquele dia, pode dar até 3 quilos na balança. Então não compara a balança como um único parâmetro, a não ser que tu faça um exame de bioimpedância, que é aquele que vai falar tudo que tu tem no teu organismo, desde osso, massa muscular, gordura, água, tá bom? Que é um exame mais completo. Então, ele sim, ele vai especificar bem, tá bom? Mas a balança normal, aquela que vocês têm em casa ou nas farmácias, ela pode variar de uma para outra. Se hoje de manhã tu pesou numa balança, numa farmácia, se tu for à noite em outra balança, já vai alterar o valor totalmente. Principalmente porque o teu peso real é assim que tu acorda e tu só faz xixi, tá? Outra coisa que, como informação para vocês, e quando tu começa a comer, se alimentar, tomar água, tu já vai adquirindo esse inchaço normal do teu organismo. À noite, se tu pesar, tu já vai estar com outro quilo. E é normal, totalmente normal. Porque durante o dia que a gente vai fazendo muitas coisas, por isso que quando às vezes a gente está fazendo uma reeducaçãozinha alimentar e tudo mais, 2, 3 dias ali, que tu começou a equilibrar a tua alimentação, colocar mais verduras, legumes, frutas e água, tu já percebe muito, né, aquela distensão abdominal que tu tava tendo, porque era muito inchaço, principalmente quando a pessoa equilibra a água, tá? Já começa a perceber ali, é perceptível, 2, 3 dias, tá bom? Aquela distensão abdominal que tu tem, que muitas vezes tu fala, eu tô tão inchada e tal, é falta de água, tá bom? Não é falta do chá, aqueles caros que tem, que vocês verem as blogueiras postando aí na internet, não. É falta de água, o que tu já tem na tua casa, tá bom? Quando tu concilia isso com as verduras, frutas, proteína e carboidrato, fica melhor ainda, fica show. Falei do efeito sanfona, né? Ah, tá. E outra coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes e vou falar aqui para vocês, gente, impossível eu falar hoje de carboidrato e constância, né? Ainda bem que eu tive essa ideia para a gente deixar as principais coisas para segunda-feira. Então, segunda-feira a gente vai falar sobre como montar o teu prato completo desde a hora da manhã, do café da manhã até a noite, até tu dormir, tá? Então não perca por nada na segunda-feira. E vamos falar a fundo sobre constância, como tu ter constância no teu processo de emagrecimento, tá bom? E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes e, né, que as pessoas que eu acompanho e também no meu Instagram.
Coloca isso na tua cabeça. Se tu puder até escrever isso em algum lugar, no teu guarda-roupa, na geladeira, em algum lugar para tu sempre lembrar disso, tá? E não cair aí no golpe de qualquer pessoa que fala qualquer coisa. O emagrecimento saudável é aquele que tu não restringe nada, tá? Esse é o emagrecimento saudável. Por isso nós precisamos de todos os nutrientes, tá bom? Porque a nossa imunidade, ela é feita de todos esses nutrientes que eu te falei, desde ontem até hoje. Então, quando a gente fala da nossa imunidade, a gente está falando da nossa saúde equilibrada, da nossa saúde ok, tá? Do nosso sistema imune e defesa, tá bom? Que aí não é qualquer gripe que tu pega, não é qualquer coisa que tu pegue e tal, porque o teu sistema tá preparado para aquilo, certo? Então, antes de tu pensar só em emagrecimento, começa a colocar esses alertas da tua saúde também, tá bom? Então, por isso nós precisamos de todos os nutrientes, por isso que eu falei dele em conjunto para você. E dentro deles eu já falei sobre, porque eu poderia falar só um dia de água, poderia falar só um dia de verduras e legumes, mas eu separei eles, né, em ontem, hoje e amanhã. E percebe que eu tô sempre falando desse conjunto que você precisa ter para tua alimentação ser mais completa. Tá vendo que eu não falo só de uma coisa isolada, sabe? Entendeu? Então, para que você tenha um emagrecimento mais saudável possível, você precisa muito mais incluir coisas na tua alimentação do que excluir. E quando tu tem essa alimentação mais completa, durante todos os dias, não vai ser um açaí ali com um pouquinho de leite condensado por cima, que vai ter problema. Não vai ser um doce que tem ali 80 calorias ou 120 calorias, que vai fazer tanta diferença em 1.800 calorias ou 2.000 calorias, tá vendo? Ou até, porque não há problema nenhum da gente comer o doce, né? O problema é na quantidade, como eu sempre falo, mas se tu come todos os dias ali 2 tabletzinhos, vai dar mais ou menos isso que eu falei. Então, tu percebe que o teu problema não é o doce, se tu comer ele todos os dias, tu não vai ficar com aquela vontade de comer o prato inteiro ou a cartela inteira lá do teu chocolate, entendeu? Então, é tudo como a gente vê a alimentação, é tudo como a gente planeja ela e tudo como a gente começa a ter a percepção do contexto geral, desde a hora que a gente acorda. Não, eu vou colocar aqui uma proteína e um carboidrato no meu café da manhã para me sustentar até o almoço, se não tem como eu fazer um lanche, né? No almoço a mesma coisa, eu vou colocar um carboidrato, uma proteína, porque a Adriana ensinou que não tem problema e é ela que vai me saciar até um lanche ali da tarde. Se tu não tem tempo de fazer um lanche mais completo, mas coloca uma fruta com alguma fibra ali no meio para ela te gerar uma saciedade, que tu vai já estar controlando a tua alimentação. E à noite não tem problema de você comer um carboidrato, uma proteína, porque tu viu que tu precisa dele, né? Até para tu dormir melhor, para tu acordar mais disposta. Então, aqui eu tô esmiuçando tudo que tu precisa saber para que tu tenha um equilíbrio disso, tá bom? Então, agora, 8h50, vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, se no Instagram também já tiver aí, pode começar a fazer as perguntas que eu vou começar aqui, tá bom? A Sonilda colocou aqui que eu não tinha visto, né? Eu só tô conseguindo tomar um copo de água em jejum. Começa aos poucos, tá bom? Hoje eu recebi algumas mensagens também falando que não estava conseguindo. Outra coisa que eu vou responder. Você que não conseguiu com os 500 ml, tudo é um equilíbrio, como eu sempre falo, né? Então começa com 200 ml, começa com 300 ml, porque ele já vai dar um impacto no teu organismo e tu vai começando a acostumar. Sabe uma dica boa? Eu não consigo tomar muita água gelada. Então, uma coisa que eu faço é sempre deixo a água em temperatura mais, né, normal ali. E eu sempre tem uma garrafinha, tipo igual essa aqui, ó, do lado da cama, sempre. Eu sou movida à água mesmo. Então, eu sempre tenho uma garrafinha. Então, o que eu não tomei, que ficou da noite, eu já deixo ali. Quando eu acordo, eu já pego ela, porque ela tá bem natural, e já tomo tudo, tá bom? A quantidade que eu consigo. Então, ali já vai mais ou menos os 500 ml que eu preciso, tá? E aí, o que acontece? Se tu não conseguiu hoje o que precisava, vai tentando aos poucos e tenta fazer esse teste da água mais natural, porque realmente tem gente que não consegue tomar a água fria, muito gelada. E aí, vai começando com esse teste que vai dando certo, tá bom? Outra coisa aqui, cadê?
Tá. Adriane, quanto tempo depois podemos tomar água após as refeições? Então, gente, nas refeições, o que acontece quando a gente toma água? Dilata o nosso estômago, tá bom? É isso que acontece. Mas no processo de emagrecimento demora a fazer a digestão. Mas isso quer dizer que te engorde mais ou que te engorde menos? Não. Isso não quer dizer. Mas qual é o ideal? 15 minutos antes das refeições, tá bom? Então, isso é até bom para que tu já dê uma saciedade no teu estômago. Eu sempre tomo antes, porque igual eu falei para vocês, eu sou movida a água. Então, eu sempre tô bebendo água. Então, 15 minutos antes de eu almoçar, de eu estar ali preparando o almoço, tô vendo que já tô terminando, eu dou um golaço, que nem sei de quanto, porque eu tomo 3 litros e às vezes até passa essa quantidade. Tá? Dependendo do dia que tiver mais quente, isso passa. Então, 15 minutos antes ou 15 minutos depois. Então, quem gosta de tomar suco também, gente, suco aí mais natural e tudo mais, isso é uma ideia. Às vezes tu vai para restaurante, né, para algum lugar assim, pede o suco antes, porque aí tu já toma aquele suco, né? Tu já dá uma saciedadezinha ali no teu organismo, já prepara o teu estômago e depois tu coloca os outros nutrientes. Sempre aquelas regrinhas que eu falei, né? Começa pela salada, depois a proteína e por último o carboidrato, porque aí tu vai ver que tu vai comer menos carboidrato, tá bom? E aí já vai preparando o teu estômago. Isso é uma estratégia muito boa e dá certo para quase todos os meus pacientes que tentam fazer isso, tá bom? Olha, a Joyce colocou aqui, eu também só tomo água natural. Gente, isso é quase que unânime, viu? Quando eu falo para as pessoas, elas realmente eu não conseguia tomar a água gelada e agora eu consigo tomar água natural. Tem alguma pergunta aqui do Instagram? Tem? Não? Então tá claro para vocês, gente? Ficou claro o assunto de hoje? Fala aqui, responde aqui para mim, porque a gente já tem bem pouquinho tempo aqui na nossa reunião. Então ficou claro para vocês? Eu vou mandar o material no grupo, tá bom? Do desafio. Então, se você não tá no grupo do desafio, entra aí no linkzinho na bio, tá bom? Que ainda dá pra você entrar. Segunda-feira é o dia que vai ser mais importante, que é o dia que a gente vai montar o plano completo, juntos aqui ao vivo pra vocês. E vou falar sobre constância. Então, entra lá, se inscreve, até pra tu receber o que eu tô mandando lá dentro, tá? Porque as metas do desafio eu mando lá dentro. Ficou claro, né, Joyce? Para as outras meninas também. Então, vou finalizar aqui nossa reuniãozinha. Já vou mandar para vocês lá no grupo do desafio também, tá bom? E amanhã pega firme, no final de semana também. E segunda espero vocês, tá bom? Eu acho que a gente vai fazer tudo aberto no Instagram na segunda-feira. E depois eu vou mandar o link da nossa reunião lá no grupo também, tá? Então você que perdeu a reunião de ontem também, a gente vai mandar o link das reuniões tudo lá pra quem perdeu, tá? E a de segunda-feira não vai ficar gravada. A Giovânia, eu vou assistir novamente, pois não peguei no início. Sim, Giovânia, assiste novamente, escreve tudo, porque tudo isso que eu falei aqui pra vocês, gente, já tá pra vocês pegarem muitas coisas e começarem a praticar na alimentação de vocês, que vocês já vão ver um avanço, tá bom? Então, beijão pro povo daqui da reunião. Vou me despedir de vocês, a gente se fala lá no grupo, tá bom? E obrigada por estarem aqui até o final. E vamos que vamos. Então, mais uma vez, você que não entrou ainda no nosso grupo, entre lá, porque eu vou enviar tudo, tá bom? A Bruna, beijo, amiga. Direto do Pará aí, marcando presença. Ficou claro para vocês, então, né, gente? Se forem surgindo alguma dúvida também, quiserem mandar lá na caixinha, se lembrarem depois, tá bom? Eu vou respondendo e segunda-feira eu quero propor para vocês convidarem mais 2 amigas. Cada uma de vocês mandam para 2 amigas que têm dificuldade de ter, né, uma reeducação alimentar ou que acha que tirar alimentos é o segredo, tá bom? Manda para essas pessoas. A segunda-feira vai ser só aqui no Instagram aberto para todo mundo. Então eu espero você na segunda, tá? E você que tá lá no grupo, eu vou já mandar as metas de amanhã. Vamos que vamos. Eu quero ouvir o depoimento de vocês na segunda-feira e como que já tá reagindo o organismo de vocês, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui e tamo junto na segunda-feira às 8 horas. Você e mais 2 amigas, tá bom? Beijo. Boa noite.